aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Tafarel William. Hoje eu vim trazer um tema aqui para vocês bem interessante, que é como atuar na tomografia computadorizada. Isso você sendo técnico ou tecnólogo sem ter uma especialização específica. Vale lembrar que os conceitos que eu vou trazer aqui são somente não muito aprofundados, é mais para vocês terem uma noção dos tipos de conhecimento que vocês precisam ter. Vale salientar também que a capacitação dentro de áreas específicas é uma coisa muito importante. Porém, trouxe aqui algum exemplo prático, que foi o que aconteceu comigo. Eu me formei como técnico em radiologia em 2008, 2009. Sou muito falho com datas. E dessa época, 2 anos depois, eu consegui um estágio na tomografia, onde me abriu muitas portas e muito conhecimento. Isso sendo apenas técnico, sem ter um curso específico. Lá 2010, 10 anos atrás, a gente não tinha essa demanda de vagas, de cursos que a gente tem hoje. Hoje em dia a gente tem uma gama de opções, né? A gente tem, por exemplo, um curso que eu usei como referência para montar essa aula aqui de hoje, que é o curso da 9AD. Para quem não conhece, é o www.9ad.com.br, onde o professor Cláudio Souza tem a melhor plataforma, sem dúvida, do Brasil quando se fala em tomografia computadorizada à distância. Então vale a pena com que vocês vão atrás desses conhecimentos dele. Antes da gente começar, é muito importante a gente citar esse carinha aqui muito importante para a nossa área no geral, que é o Wilhelm Conrad Röntgen, que descobriu os raios-x em 8 de novembro de 1895. E já começa com uma coisa muito importante. Se vocês repararem no que eu disse, Röntgen ele descobriu os raios-x. O raio-x ele já existia. Ele não inventou os raios-x. Inclusive, essa é uma pergunta que é batata para cair em prova, em concurso e eliminar um monte de gente. Então vamos lá dar o prosseguimento aqui. Você sabe o que é a tomografia computadorizada? A tomografia computadorizada, ela deriva a origem da palavra, né, do grego antigo, onde a gente separa o significado das palavras aqui, onde tomos significa corte e grafo significa grafia. Então, basicamente aqui, grafia, a gente pode fazer uma comparação aqui, uma analogia, é como se fosse o estudo de imagens através de cortes. Cortes, quando a gente fala em cortes, o tubo que fica aqui dentro do nosso tomógrafo, ele vai girar ao redor do paciente, gerando cortes tomográficos, onde esses cortes vão gerar imagens que estaremos tratando mais para frente, e vocês vão entender bem esse conceito. Mas basicamente é isso, são o estudo de imagens através de cortes. E uma coisa muito importante também é a gente sempre relacionar o que esses dois métodos eles vão ter em comum. Como eu citei aqui no começo, através da invenção do Röntgen, que foi a descoberta dos raios-x, veio em seguida a invenção da tomografia. Esses dois métodos têm em comum que os dois utilizam radiação ionizante. O mesmo princípio físico aqui da parte do aparelho de raio-x de interação da radiação com o paciente é basicamente a mesma coisa que com a tomografia. Temos alguns conceitos um pouco mais profundos que iremos tratar aqui nos próximos slides. Durante o curso de vocês, tanto do curso técnico quanto a graduação, vocês irão aprender algumas coisas relacionadas à tomografia. O nosso curso, tanto o técnico quanto a graduação, ele é um curso que ele é rápido. A gente tem muita matéria mesmo, em pouco tempo, em curtos espaços de tempo. Então a gente vai aprender aspectos históricos da tomografia, componentes dos aparelhos de tomografia, anatomia humana na parte de tomografia e, não se aprofundando muito, mas iremos ter algum tipo de contato com protocolos de exames. Eu trouxe uma pergunta aqui bem interessante para a gente debater aqui. Quero até que vocês coloquem aqui nos comentários.
Quais vocês acham que são os pré-requisitos para atuar com a tomografia computadorizada? Eu sempre me deparo com esse tipo de pergunta, principalmente nas redes sociais, que é o seguinte: eu fiz o curso técnico, como que eu faço para atuar com tomografia? Eu fiz a graduação, como que eu faço para atuar com tomografia? É simples, eu resumi isso aqui em 2 passos. O primeiro é você ser um profissional legalmente habilitado. O que significa ser um profissional legalmente habilitado? Significa que você vai ter uma credencial de um conselho específico, que no nosso é o CONTER, que é o Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, e o CONTER administra conselhos regionais, que são os CRTRs. E através dos CRTRs de cada região, por exemplo, eu estou aqui em São Paulo, eu estou no CRTR da 5ª região. O CRTR da 5ª região é o que cuida aqui da minha jurisdição, na parte paulista aqui de São Paulo. E através dele eu tenho essa credencial. Essa credencial é apenas ilustrativa, é um dos modelos que eles colocaram para votação, para mudar a nossa carteirinha. A gente chama de carteirinha um nome bem carinhoso, vamos dizer assim. Porém, o nome da nossa credencial ela é uma cédula de identidade profissional. E é através dessa cédula que vão existir alguns dados como nosso nome, a nossa formação, o estado que a gente reside, nosso CPF, data de expedição e o principal, que é o número da nossa credencial aqui do conselho. O segundo ponto que eu trouxe aqui, que eu também acho que é muito importante, é você ter o conhecimento técnico na área específica, que no caso é a tomografia. O conhecimento técnico eu dividiria em 2 partes aqui, que se baseia no conhecimento teórico, que é o conhecimento que, quando você volta aqui, um slide anterior, passei alguns aspectos que vocês aprenderão durante o curso de vocês. Então, toda essa parte de teoria é muito importante para que vocês venham a adquirir conhecimento prático. Conhecimento prático você pode sim arrumar dentro do seu campo de estágio. Eu, por exemplo, consegui estágio em tomografia quando eu ainda era técnico, isso lá no meu começo de profissão, meados de 2010, e através dessa oportunidade de estagiar com tomografia, eu acabei aprendendo esse método de diagnóstico mesmo sem ter um curso específico na área. Até porque, se você comparar isso 2010, lá atrás, a gente não tinha essa demanda que a gente tem hoje de cursos à distância para a gente estar fazendo. Inclusive muitos cursos com muita qualidade, como eu citei aqui no começo, o curso da 9AD. Separei aqui alguns aspectos históricos muito importantes da parte de tomografia. O primeiro tomógrafo ele foi desenvolvido pela junção de 2 pessoas, que foi o Sir Godfrey Hounsfield, que ele era um engenheiro eletricista britânico, e junto com o físico e matemático Alan Comarch, vieram a desenvolver o primeiro tomógrafo. Essa invenção ela revolucionou a medicina e trouxe um novo conceito em imagem diagnóstica. Ela foi introduzida na prática no ano de 1972. Marque bem essas datas, como a gente tem muitas fontes literárias, a gente sempre vai ter uma divergência de 1, 2 anos. Eu encontrei alguns dados mencionando, por exemplo, 1971. E esse primeiro exame foi feito nesse hospital aqui em Londres, que é o Hospital Atkinson Morley. Aqui está o protótipo do primeiro aparelho de tomografia. Esse aqui é o Sir Godfrey Hounsfield. Aqui, como vocês podem observar, a gente tem aqui o gantry e ele tinha uma circunferência bem pequena. Aqui só cabia o crânio de uma pessoa. Então, por isso, os primeiros exames eram sempre os de crânio. Esse tomógrafo tem um nome bem específico, que é o TAC, que é a tomografia axial computadorizada, onde ele fazia aquisições no plano axial, no caso aqui do crânio. E no próximo slide aqui eu trouxe para vocês uma imagem da primeira tomografia de crânio que foi feita nesse hospital. Como eu falei ali no slide anterior, aqui a gente já tem uma data um pouquinho diferente, dizendo que foi em 1971. No final aqui dessa palestra eu deixei as fontes bibliográficas que tirei todos esses assuntos. Você pode conferir tudo através dela. Esses pontos eram a menor representação gráfica que um computador na época, isso em 1971, conseguiam reproduzir
matematicamente uma imagem. Tanto é, eu não sei se vocês já tiveram algum contato com pixel. Pixel é a menor porção da imagem. Então, nesse caso aqui, a gente consegue ver os pixels bem visíveis aqui na nossa imagem, que são esses quadrados aqui, bem grossos. Porém, se vocês observarem bem essa imagem aqui em específico que eu estou circulando, para a época 1971, isso aqui foi um achado histórico, tanto que rendeu aos dois, ao Comarc e ao Hounsfield, o prêmio Nobel. O prêmio Nobel é um dos prêmios mais importantes, porque essa imagem aqui era de um tumor e não foi preciso fazer uma incisão cirúrgica para ver internamente a cabeça do paciente aqui no caso e diagnosticar que o paciente tinha um tumor. Imagina isso para a época 1971, foi um avanço muito significativo após o descobrimento dos raios-x. Então essa invenção aqui também ela tem a sua suma importância. Coloquei até mais um textinho aqui para vocês se encaixarem aqui dentro do nosso contexto. Mesmo com uma resolução de imagem baixa e os pixels bem visíveis, como eu mostrei para vocês aqui, foi um momento marcante para a medicina, pois através dessa imagem se tornou possível visualizar um processo tumoral sem a necessidade de um procedimento invasivo, como eu expliquei para vocês. E quando a gente fala em evolução das tecnologias na tomografia, a gente sempre menciona o seguinte, que elas são divididas em gerações. Vocês vão ver, se fizerem pesquisas mais aprofundadas, que tem muitas pessoas que entendem um número X ou Y de tecnologias e de gerações, porém, trouxe como base aqui o curso do professor Cláudio Souza, onde explica muito bem todas as gerações e vou trazer um pouquinho cada uma delas para vocês. A gente vai ter primeiramente aqui os tomógrafos de primeira geração, onde nesses tomógrafos se utilizava um feixe fino de raio-x, um único detector que acompanhava o tubo numa rotação de 180 graus, cerca de 4 minutos e meio para obtenção de uma única imagem, limitado apenas às tomografias de crânio, como vimos aqui a imagem onde está o Hounsfield junto ao protótipo do seu equipamento, da sua invenção. Já nos tomógrafos de segunda geração, teve muitas melhorias, principalmente com o feixe de raio-x, porque ele passou a ser em forma de leque. O primeiro feixe ele era em forma de lápis, reto. Já nesse feixe aqui de segunda geração, a gente tinha um feixe em forma de leque. Esse é o feixe em forma de lápis e esse é o feixe em forma de leque. Vou fazer até um desenho bem feio aqui para vocês se situarem aqui na imagem. A gente tem, nesse caso aqui também, um aumento do número de detectores. A gente tem 30 ou mais detectores. Então, com isso, os tempos de aquisição de exame se tornaram mais curtos. Demorava cerca de 15 segundos por corte. Então, cada imagem demorava 15 segundos. Porém, ainda tinha limitado uma rotação do nosso conjunto do tubo com os detectores de 180 graus. Já no tomógrafo de terceira geração, é onde a brincadeira começa a esquentar aqui quando falamos em tecnologia. Eles aumentaram significativamente o número de detectores, 960 detectores, que começaram a girar junto com o tubo, numa rotação completa de 360 graus. E com isso os tempos de aquisição de imagem foram significativamente reduzidos, se comparados aos tomógrafos de primeira e segunda geração. Um aspecto bem importante para vocês entenderem aqui que é o seguinte, ó. O nosso tubo com detector, ele completa uma volta de 360 graus. Porém, ele não tem um movimento contínuo. Quando ele dá essas voltas de 360, ele dá uma descansadinha e volta a girar 360. E por aí vai. Gira 360,
gira mais 360, gira mais 360. No caso dos tomógrafos de quarta geração, que já é conhecida como a geração helicoidal, eles foram desenvolvidos durante a década de 1980, então não é tão antigo assim, e possuem um anel fixo. Olha como aumentou o número de detectores significativamente. Eu já explico direitinho para vocês o que é um detector, já está bem mais à frente, mas só para vocês entenderem essa parte desses conceitos de evolução das tecnologias. Eles cobriam totalmente o círculo completo do nosso gantry. Essas partes amarelas aqui são os nossos detectores. Então eles cobriam todo o gantry. E aqui está o nosso tubo de raio-x. Então o tubo gira ao redor do paciente e com isso os detectores eles vão captando todas as informações. A função de um detector é captar a radiação que foi atenuada no paciente quando a radiação interage com o nosso corpo. A gente tem diferentes estruturas como o sangue, ar, gordura e por aí vai. A gente tem diferentes estruturas que cada uma dessas estruturas elas se interagem de uma forma diferente com a radiação. Então a radiação, quando ela atenua essas estruturas, ela gera um tom diferente. Então a função desses detectores é captar essa atenuação da radiação e jogar para um console que eu já explico mais à frente, mais detalhado. Então, sendo assim, a fileira do detector não acompanha mais a rotação do tubo, por meio de movimentos rotatórios contínuos. Curtos feixes de radiação são emitidos, o que propicia menores tempos de aquisição. Uma coisa muito importante que marcou a quarta geração foi o Sleep Ring, que é o que? Na terceira geração a gente tinha a volta completa do nosso tubo de 360 graus, porém não era contínua, porque tinha cabos, fios que impossibilitavam com que esse giro ele fosse contínuo. Já na quarta geração a gente tem o Sleep Ring. Deixa eu ver se dá para eu escrever aqui. Sleep Tenha um pouquinho de paciência. Eu estou aprendendo a mexer nesse PowerPoint agora. Então, essa tecnologia ela foi de suma importância, que ela tirou esses cabos, fazendo com que o tubo rodasse de forma contínua em torno do nosso paciente que está aqui no meio. Vamos apagar essa bagunça aqui. Meu Deus, estou piorando tudo aqui. E com isso, é lógico, né, que a gente tem um menor tempo de aquisição de imagem. Com isso, a gente expõe menos o nosso paciente à radiação. Essa aula aqui ela é praticamente uma revisão de tudo que eu aprendi dentro do curso do Cláudio Souza. E até agradeço por esse trabalho dele que tem me ajudado bastante quando a gente fala em tomografia. A geração helicoidal ela também é conhecida como a geração multi-slice ou também multi-cortes. E destaquei algumas coisas muito importantes aqui sobre ela. Em termos de funcionamento, elas não diferem dos sistemas de terceira e quarta geração. O sistema utilizado é o de rotação total da nossa ampola, podendo ser os detectores fixos ou móveis. Isso aqui entra dentro do que eu falei da tecnologia Sleep Ring. Isso aqui tem gente que considera ainda estando dentro da quarta geração e tem outras literaturas que reconhecem isso aqui como o início da quinta geração e tem muitas pessoas que dizem que as gerações param nessa quinta geração. Porém, eu vou usar como referência a plataforma do Cláudio. Através da plataforma a gente aprende que são somente 4 gerações. Da multi-slice para frente não passa a contar mais, até porque temos muitas outras tecnologias. Como por exemplo, temos o Dual Source, onde o que acontecia? Eles colocavam 2 tubos de raio-x dentro do tomógrafo, junto com os receptores, aqui os detectores. Então aqui a gente tinha mais radiação, porém o movimento dos tubos aqui fazia com que o tempo de aquisição diminuísse.
porém foi surgindo mais outras tecnologias. E se a gente for comparar sempre cada avanço, cada coisa que surge dentro da tomografia e atribuir uma geração, a gente vai chegar aí na 17ª, nonagésima geração. A gente vai passar de 100 aí, porque a gente tem muita tecnologia. A gente tem um PET-CT, a gente tem esse dual source que eu falei, a gente tem a tomografia por impedância elétrica, e a gente tem mais outros aí que, se eu for falar todos aqui, eu vou esquecer de algum. A diferença está no movimento da mesa, porque nesse sistema helicoidal uma diferença importante também é que, além desse movimento contínuo que a gente tem entre o tubo, detectores, a gente tem também o movimento da nossa mesa. Então a gente tem o tubo rodando e a mesa também entrando em direção ao nosso gantry. É o sistema mais rápido de tomografia, podendo realizar uma varredura de crânio em menos de 20 segundos, diferente dos de terceira geração, que levava cerca de 3 minutos para fazer uma aquisição de uma tomografia de crânio. Parece até absurdo quando a gente pensa nos nossos dias de hoje, porém, isso não tem muitos anos atrás. É pouco tempo se vocês compararem esses fatos históricos. Conhecimentos técnicos que fazem de você um profissional diferenciado e atualizado. Eu trouxe alguns aspectos aqui dentro da parte de tomografia que eu acho de suma importância com que vocês conheçam. Tudo que vocês verem aqui nessa palestra de hoje, vocês se aprofundem também. O meu papel hoje está como de facilitador, levando essas informações para que você também assuma a responsabilidade de pesquisar mais a fundo também. É apenas uma breve revisão. Eu acho muito importante a gente entender um conceito chave aqui quando a gente fala de tomografia, que é o que? Diferenciar a diferença, aliás, perdão, a gente saber a diferença entre uma radiografia de tórax e uma tomografia de tórax. Eu acho que o jeito mais fácil de eu explicar para vocês, isso aqui eu vou incluir matrizes no meio, porque quando a gente tem uma matriz com os pixels menores, a gente vai ter uma melhor resolução da imagem. Matriz é um arranjo de linha e colunas, e dentro da matriz a gente também tem o voxel. Voxel é o sentido de profundidade da imagem. No caso aqui a gente não tem um voxel visível, mas nesse caso a gente certamente, assim, apenas fazendo uma analogia para vocês entenderem, a gente já tem essa possibilidade, porque isso aqui é apenas uma fatia de um corte coronal da tomografia computadorizada. E essa aqui são todas as estruturas do tórax, umas sobrepostas às outras. Então eu gosto de usar bastante um termo. A diferença do raio-x para tomo. Raio-x a gente tem uma imagem bidimensional e na tomografia a gente tem uma possibilidade de imagem tridimensional. Os MPRs também é uma coisa que vale muito a pena a gente estudar, que através da aquisição axial que a gente faz dentro do nosso tomógrafo, a gente tem a possibilidade de fazer reconstruções em outros planos. Por exemplo, aqui a gente tem um plano coronal e aqui um plano sagital. Vamos fazer uma breve imaginação aqui que a gente tem um tumor aqui nessa parte do lado direito. Esse lado aqui sempre será o direito, esse lado esquerdo, mesma coisa para o coronal, mesma coisa para o sagital. Então, comparando aqui com a imagem, imagina que você tem aqui um tumor do lado direito. Então, quando a gente olhar a imagem coronal, a gente vai ter uma noção se esse tumor está mais anterior ou posterior. Então, se no caso não estiver nessa imagem, é porque a gente não pegou a região que está o tumor. A gente vai avaliar melhor profundidade nessa imagem aqui, no sagital. Porque, por exemplo, imagina que aqui é um tumor. Através do sagital a gente vai saber se esse tumor ele está mais anterior ou posterior. Isso facilita inclusive do médico fazer um planejamento de radioterapia, um planejamento para retirar o tumor, entre outras coisas que a gente tem de possibilidades dentro da tomo. Aqui a gente tem a técnica de VR, que é chamado de volume rendering. Rendering é a mesma coisa que renderização. A gente faz uma renderização das estruturas e faz uma projeção tridimensional.
Nesse caso aqui é um exame com contraste, onde a gente vê aqui os rins, a gente vê toda a artéria aorta aqui, abdominal, torácica, aorta ascendente, vê um pouquinho aqui do coração. Isso é só devido mediante o uso de contraste. Aqui a gente tem uma parte bem brilhante aqui, que é um cálculo no rim, provavelmente. Aqui a gente tem um exame de coronárias, que é um exame cardíaco, onde a gente vê se tem alguma obstrução, algum índice de cálcio aqui nas nossas artérias coronárias. Esse aqui é um exame ortopédico de tornozelo, onde a gente consegue fazer projeções. Por exemplo, aqui eu estou numa projeção que eu consigo ver a fíbula, a tíbia, aqui o calcâneo. Porém, eu consigo fazer, como essa é uma aquisição 3D, com que essa imagem ela gire também. Então, aqui eu estou vendo a fíbula, quando eu faço ela girar, eu consigo ver a tíbia aqui na vista anterior. Consigo ver também a vista posterior, como eu mostrei nessa parte aqui. Aqui é a vista posterior do tornozelo. E aqui nesse caso eu trouxe outro exemplo de reconstrução de exame da ATM. Por que eu sei que esse exame aqui é de ATM? Porque a gente vê um deslocamento aqui na mandíbula. Ele pode ser por uma luxação ou pode ser também pelo movimento de fazer o exame com a boca aberta. O paciente abre a boca e essa articulação aqui, ela faz um deslocamento aqui do nosso côndilo da mandíbula. Essa articulação é a articulação temporomandibular. Lembra no começo aqui da nossa aula que eu falei sobre Hounsfield? O Hounsfield, pela sua importância dentro da tomografia, ele recebeu o nome dessa escala, que é uma escala para você comparar os tons de cinza da imagem. Por exemplo, aqui a gente tem tecido mamário, aqui a gente tem músculo, aqui a gente tem osso, aqui a gente tem artéria, porque o exame está com contraste, a gente consegue ver ela bem hiperdensa. Aqui a gente tem uma cavidade do coração, aqui a gente tem a aorta, e nesse caso aqui um exame sem contraste. Então, através dessa escala, conseguimos fazer definições. Por exemplo, aqui o meio de contraste, ele tem um valor de atenuação que vai de mais 1000 a 1000. O osso tem um valor de atenuação 100. Inclusive aqui dá um aspecto de como a imagem aparece, como esse fator aqui aparece dentro da nossa imagem de tomografia. Por exemplo, aqui o meio de contraste a gente tem o mais 100 a 1000. A imagem ela aparece branca, brilhante, como a gente pode ver aqui nessa parte aqui que o exame está na parte arterial aqui do nosso tórax do nosso paciente. A gente tem o osso que tem um valor de atenuação de 100, ele aparece na imagem branca, que é essa parte aqui. Aqui a gente tem o corpo da vértebra, aqui temos a costela, aqui temos a escápula. Então ele aparece inclusive bem parecido aqui com essa parte que tem contraste dentro das artérias. A gente tem também a água, que vai de 0 a 100, a gordura que vai de menos 60 a menos 100. E aqui a gente tem as definições de como aparece a água, como que aparece a gordura. E por fim, a gente tem também o ar, como que aparece o ar. Essa escala aqui ela é mais extensa do que isso aqui é apenas para conhecimento. Temos valor de atenuação também de sangue, lipídios e por aí vai. Isso aqui se estende bem mais extenso do que a gente imagina. Dentro da tomografia vamos ter também filtros. O que são filtros dentro da tomografia? Eles podem ser classificados grosseiramente como atenuadores. Atenuadores são filtros que atenuam os fótons igualmente em um intervalo de energia. Por exemplo, aqui a gente tem um filtro soft, que é um filtro que a gente usa bastante para crânio, que é um filtro de partes moles, então a gente consegue evidenciar bem aqui a parte aqui do cérebro, aqui os sulcos e giros, a parte aqui dos ventrículos. A gente consegue ver aqui a parte óssea, toda branca aqui, mas sem detalhes. Nesse outro caso aqui de filtro, a gente tem o filtro Standard, que é um filtro também para partes moles, mas que usamos mais para a parte de mediastino e abdômen. Temos aqui o fígado, temos aqui o corpo da vértebra,
temos aqui o baço, temos aqui uma alça intestinal, temos aqui costela, temos aqui alguns músculos, como esse aqui, por exemplo, que é o músculo eretor da coluna. Temos aqui o processo espinhoso e por aí vai. Esse filtro ele atenua mais partes moles, por isso vemos com detalhe mais aqui fígado, algumas artérias, a aorta, por exemplo, e etc. O assunto se estende bastante. Esse aqui é um filtro Bone, que é um filtro para a parte óssea, onde veremos com mais detalhe osso. Aqui a gente tem bastante detalhe aqui do húmero, da escápula. Como a gente tem uma imagem com a possibilidade de fazer um 3D, por exemplo, a gente consegue mudar as projeções, porque lembrando, os cortes são em fatias. Essa aqui é apenas uma fatia do nosso corte. Por exemplo, uma tomografia de crânio, ou perdão, de ombro, como é essa aqui, com uma determinada espessura, a gente tem, por exemplo, 100 imagens. São 100 imagens dessa fatiadas aqui no ombro, cada uma mostrando uma estrutura. Por exemplo, a gente tem uma fratura que, sem ser aqui no cantinho do ombro, esteja mais para a parte aqui medial. A gente consegue olhando os cortes sequencialmente. Tanto é que quando a gente faz um corte, a gente faz um exame em tomografia, a gente costuma mandar para o médico também o volume do nosso exame, que é toda a aquisição. Costuma mandar também para o nosso PACS, inclusive para expressão, para impressão, uma parte com imagens reduzidas, sempre mostrando a lesão ali também que conseguimos ver na imagem. Por exemplo, a gente faz um filme com 40 imagens, então a gente reduz o nosso volume para 40 imagens. Isso a gente vai fazer com que o bloco de imagens ele apareça mais grosso do que mais fininho. Quanto mais imagens a gente faz, mais fino o corte foi. Esse aqui é um outro filtro que a gente usa bastante na tomografia, principalmente nesse ano usamos muito, que é um filtro Lung, que é um filtro para evidenciar todo o parênquima pulmonar. Nesse caso a gente vê algumas patologias aqui. Esse exame aqui ele foi feito durante a pandemia, era um paciente com Covid, e a gente tem muitos exames como esse aí circulando pela internet. Outro conceito muito importante para que vocês apliquem no dia a dia de vocês é estudar sempre a anatomia e não parar só na anatomia, estudar a fisiologia. Por que é importante? A anatomia vão te dar uns conceitos básicos, como saber onde está o fígado, que é essa parte que eu marquei aqui com a setinha, saber onde está o rim, saber onde está o nosso cólon, saber onde está o nosso baço, saber onde está a coluna, a crista ilíaca, bexiga, por exemplo. Então isso vai dar conceitos básicos para a gente. Quando a gente vai se aprofundando nos estudos, a gente começa a aprender sobre artérias, veias, músculos, por exemplo, esse aqui é um músculo psoas, e por aqui vai, o assunto se estende bastante. E fisiologia, porque é importante? Eu trouxe essa imagem aqui bem característica para explicar uma coisa para vocês. Por exemplo, um exemplo que eu gosto de citar bastante é sobre o TEP. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre o TEP, que é a tromboembolia pulmonar. É uma patologia que mata muita gente. E às vezes, um simples exame de tomografia, a gente consegue evidenciar bem essa patologia. Por isso é necessário com que os profissionais que atuem dentro dessa área conheçam bem o seu equipamento, conheçam bem a tecnologia, conheçam bem a teoria e dominem a prática também. E como que a gente domina a prática? Praticando. A gente precisa estar ali sempre estudando e praticando no nosso dia a dia de estágio. Aqui a gente tem um exame de tórax com contraste, onde a gente vê a artéria pulmonar esquerda preenchida de contraste, a direita também, e o nosso tronco pulmonar aqui com contraste. No caso específico de TEP, o TEP ele é evidenciado na tomo através do que? Da falta de preenchimento do contraste dentro dessas artérias. Vamos supor aqui, deixa eu ver se eu acho uma cor cinza, não tem, então vou deixar verdinha. Vamos supor que a imagem apareceu com essa parte aqui preta ou cinza. Então essa patologia se dá basicamente por isso, pela falta de preenchimento aqui da artéria quando a gente administra o contraste. Então é muito importante vocês conhecerem fisiologia, pois o conhecimento de vocês em fisiologia
ajudará a fazer um bom exame e, consequentemente, ajudará a salvar uma vida. Tem muita gente que ainda está com esse conceito enraizando na cabeça que somos apenas apertadores de botão, mas isso não é verdade. Tem muita coisa que, como vocês viram aqui, que são coisas que estão sendo abordadas superficialmente, mas porém que se empregam de fato no nosso dia a dia da profissão. Tudo isso aqui também para vocês algumas patologias na tomografia. Por exemplo, aqui como falei anterior, vou até começar por esse. Aqui a gente tem a falha de preenchimento da nossa artéria, que evidencia o TEP. Essa parte aqui que eu vou marcar com a setinha aqui para vocês também. Essa parte aqui com a setinha. Isso aqui é uma tromboembolia pulmonar. Isso aqui pode levar o paciente a óbito. Inclusive esse exame aqui ele foi muito bem realizado. A gente não vê nenhum contraste aqui na nossa aorta descendente, nem na ascendente. Somente aqui no tronco da artéria pulmonar, na pulmonar direita e na esquerda. E aqui evidenciamos a falha de preenchimento. Esse aqui é um hematoma. No caso é um AVC isso aqui. Então, para vocês verem como a tomografia também ajuda nesses casos. Provavelmente você já deve ter tido algum tipo de contato, seja com algum parente, algum amigo, e tenha sofrido um AVC. Eu perdi a minha sogra para o AVC e fez o exame, identificou que tinha uma hemorragia ali, foi um AVC hemorrágico. E a imagem ela aparece bem sugestiva. Quando aparece branco assim, é sangue. Esse outro caso aqui é um caso bem comum de hidrocefalia. A gente tem aqui uma expansão dos ventrículos e é o que causa aquele aumento no tamanho da cabeça dos bebês. Esse outro caso aqui de patologia, a gente tem um pneumotórax. Podem observar que a gente vê todas as tramas aqui do pulmão. E nesse caso a gente vê só um fundão preto. Isso aqui é um pneumotórax. O médico vem, faz uma punção aqui, ele põe um dreno para tirar todo esse ar do pulmão. A tomografia tem muita importância nessa parte também. Esse é um exame aqui que só de olhar essa imagem dá até um aperto no meu peito, dá até uma dor no meu coração. Isso aqui é uma metástase de fígado. Bem complicado. E para vocês verem aqui, esse exame foi feito com contraste, mostra toda a irrigação aqui do contraste ao redor dos tumores aqui da metástase. Todas essas bolas aqui mais escuras dentro do fígado. Vou até circular o fígado aqui para vocês. O fígado é toda essa parte aqui. Então todas essas bolinhas aqui dentro do fígado são tumores. Temos aqui o último caso e mais legal. Imagino que todos aqui já devem ter escutado falar sobre pedra na vesícula. Essa imagem aqui, onde tem esses pontinhos brancos, são as pedras na vesícula. O cálculo, tanto no rim quanto na vesícula, ele interage muito com a radiação. Então ele aparece bem branco aqui, da mesma cor aproximadamente aqui, por exemplo, aqui do corpo da vértebra. E finalizando aqui a nossa apresentação, eu trouxe para vocês terem uma ideia de como a tomografia ela tem uma abrangência enorme de algumas áreas de atuação que utilizam a tomografia computadorizada. Temos aqui a tomografia médica, se vocês escutaram falar bastante aqui durante a nossa apresentação. Inclusive nesse ano aqui de 2020 tivemos um evento ao qual todos já sabem, né? Essa é uma imagem da China, onde mostra uma tomografia de tórax. Inclusive foi feita muita tomografia de tórax, não para ter um diagnóstico, mas para fazer um rastreamento, vamos colocar assim a palavra, do Covid. Aqui temos uma tomografia com contraste, aqui temos uma tomografia coronária, uma tomografia do coração. Aqui temos uma tomografia arterial da parte abdominal e aqui temos uma angiotomografia de crânio. Utilizamos também a tomografia na parte veterinária.
Aqui tem até um gatinho aqui feito um 3D, para vocês verem aqui como o 3D fica bem bonito. A gente tem aqui uma onça, a gente tem aqui, se eu não me engano, aqui é um cachorro. A qualidade da imagem não está muito boa. Deixei todas as fontes de onde tirei essas imagens no final da nossa apresentação. A diferença dos animais para as pessoas: é difícil você manter o bichinho numa posição desconfortável para fazer esse exame. Então, na maioria dos casos, na maior parte das vezes, os animais eles vão precisar de uma sedação geral. Esse aqui é o tubo onde está fazendo a ventilação mecânica do nosso petzinho aqui. Temos tomografia também na parte de odonto. No caso, essa tomografia ela tem um nome bem específico, que é a Cone Beam. Vixe Maria, o meu negócio está preto aqui, deixa eu apagar. Deixa eu circular aqui para vocês identificarem do que eu estou falando. Deixei aqui uma imagem para vocês terem noção de como que é o tomógrafo Cone Beam. E aqui são algumas imagens que são feitas a aquisição nesse tomógrafo. Aqui a gente tem a tomografia também na parte de pesquisa, onde a gente tem parte de tomografia onde a gente faz em múmias, onde a gente faz em, por exemplo, nesse caso aqui é uma estátua, onde no próprio site do nosso Conselho Nacional de Radiologia você lê na íntegra toda a matéria falando desse caso aqui. É bem interessante também. Pode até ver como que está bem preservada aqui a parte óssea aqui do paciente, no caso dessa estátua. E aqui foi feito para fazer uma datação de idade. O estudo está lá no site do Conter. Eu vou deixar aqui na descrição do nosso vídeo para que vocês se aprofundem. E uma parte de pesquisa que tivemos bastante esse ano também foi essa belezinha aqui que foi o Covid, né? A gente teve muitos cientistas, muitos pesquisadores desenvolvendo estudos em cima disso. Inclusive estão sendo desenvolvidos até hoje. Então é uma área de atuação também possível para que vocês possam se aprofundar. E lembrando mais uma vez, todos esses materiais que eu trouxe aqui foi mais para que vocês tivessem uma noção, para quem sabe até direcionar uma pesquisa futura aí de vocês, ou até despertar um interesse aí, quem sabe, né? A gente tem tomografia também na parte de perícia criminal. Então, para evitar a autópsia dos pacientes, é feito a virtópsia, que é a autópsia virtual. Por exemplo, aqui nesse caso aqui a gente tem uma fratura de coluna, a gente tem fraturas de costela, provavelmente isso aqui deve ter sido um trauma bem feio. A gente tem aqui fraturas na região do crânio, então eles fazem as tomografias para até evitar uma autópsia aí. E o custo-benefício, eu creio eu que é muito maior, né? Aqui é outro caso de outro paciente. E é isso, pessoal. Pesquise um pouquinho sobre essa parte aqui, ó, virtópsia. A gente tem tomografia também na radioterapia. No caso, são planejamentos radioterápicos, onde eles fazem uma imagem inicial de tomo, jogam dentro do programa lá do acelerador e fazem todo o planejamento da tomografia. No caso aqui é um tratamento de próstata, onde a gente vê aqui toda a delimitação da área. E essa imagem aqui de fundo é uma imagem de tomografia. Aqui é a mesma coisa, temos aqui uma imagem de tomo, aqui está o tumor e aqui são os tecnólogos planejando o tratamento desse tumor. Aqui a gente tem uma lesão de mama, a gente tem a tomografia de tórax e aqui a gente tem um planejamento do tratamento da lesão na mama. E aqui na parte de pescoço a mesma coisa. A gente tem a imagem da tomografia em 3D e aqui a gente tem o planejamento no corte axial. Uma coisa também que eu resolvi trazer aqui para vocês, a gente fala bastante hoje como fala isso, fugiu aqui a palavra agora, inteligência artificial. Inteligência artificial, perdão, dei uma enrolada aqui, rapaz. Isso aqui é uma realidade já, não é de hoje, isso aqui já é um pouquinho antigo, viu? O Command Center, como que ele funciona? Ele é uma rede, uma estação de trabalho onde vão ter vários operadores, ou às vezes um só operando 3 consoles, tudo uma vez
por cada vez. Isso à distância sem ter contato nenhum com o paciente. A gente vai ter o auxílio da enfermagem, onde eles vão posicionar o paciente, vão estar conversando com a gente, e a gente vai operar os equipamentos de forma remota, sem estar ali diretamente presente. E se você for comparar isso aqui no nosso dia a dia, basicamente a gente já acaba fazendo isso em um serviço que tem uma agenda muito pesada, isso sem generalizar também. A gente acaba sentando ali no tomógrafo, tocando a nossa agenda, que a maior das vezes das partes é bem intensa, e isso às vezes impossibilita até que a gente levante da cadeira. Então esse Command Center ele veio para dar uma mudada nesses conceitos. Trouxe até um dado aqui de uma reportagem que eu tirei para mostrar para vocês. O DASA, que é bem forte aqui em São Paulo, nesse ano de 2020 ele investiu 5 milhões na instalação de Command Center em São Paulo. E com isso a gente tem surgimento de vagas. Esse ano a gente deu uma esfriada aí, questão de atendimentos, até por conta do Covid e das restrições que teve. Mas creio eu que assim que acabar essas restrições e as coisas voltarem ao normal, o Command Center vai começar a bombar aqui no nosso estado e futuramente aí nos estados demais aí do nosso Brasilzão afora. Por isso que é muito importante com que vocês tenham a noção que somente sendo técnico é possível você sim atuar na tomografia, somente sendo tecnólogo é possível também você atuar na tomografia, porém é sempre bom que você continue os seus estudos, porque tem muita coisa para aprender, tem muita coisa. O conhecimento ele não deve ficar estacionado, parado num ponto só. Então invistam sempre em formação. Hoje em dia a gente tem muitos cursos de qualidade aí nas redes, cursos que dá para a gente fazer à distância. Então, na minha opinião, não existe mais a desculpa de que é longe, que o valor não dá. Inclusive esse curso da Nova EAD, eu paguei R$ 150 numa promoção. Tenho validade aí de 1 ano. Já renovei 2 vezes esse curso e sempre dou uma revisada ali em alguns pontos. E a gente tem outros materiais de outros profissionais também. Indico o da EAD, o da Nova EAD, porque eu faço ele, sempre reviso algumas coisas quando eu preciso. E é isso, pessoal. Essa parte de dúvidas aqui era da apresentação. Porém, como o intuito foi trazer aqui para internet, também para o YouTube e para o pessoal aqui do Instagram que acompanha o meu trabalho, se você tiver alguma dúvida, você deixa aqui nos comentários. Se tiver algum elogio, crítica, sugestão, também deixe. O intuito principal desse vídeo aqui foi expandir um pouquinho mais daquilo que eu estou aprendendo sobre tomografia e dividir com vocês também. Agradeço a todos aí. Vou deixar aqui as minhas referências de onde eu tirei todo esse projeto aqui. E é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.